Bom dia a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui na Escola da Magistratura para fazer esse evento de uma importância muito grande. SWB audio capture, not registered. Eu sempre costumo frisar isso nas falas em que tenho, que é muito importante, ministro, essa participação masculina, porque é o nosso grande apoio, é o nosso braço forte. Eu acho que essa luta não é só da mulher, é de toda uma sociedade, porque isso a gente percebe como acarreta benefício para a família, para a sociedade de modo geral. Então, nós não podemos dizer que a nossa luta é somente por igualdade de direitos. A gente quer uma sociedade melhor, a gente quer respeito. E eu acho que isso tudo a gente não pode fazer sozinha. Então, os meus agradecimentos especiais, e vejo aqui também na plateia pessoas queridíssimas e que eu não posso nem nominar, porque são pessoas amigas e especialmente pessoas mulheres de muitos destaques, cada uma na sua área de atuação. Ministério Público, Magistratura Federal, Magistratura do Estado de São Paulo, Polícia Civil, enfim, Defensoria. São mulheres que realmente têm um marco importante na história dessa evolução, desse trabalho que é de todos nós. E vejo também, para minha alegria, como eu já disse, vários homens interessados em prestigiar esse evento e acompanhar essa nossa fala. Parabéns à escola, mais uma vez, pela iniciativa tão moderna, tão vanguardista do desembargador Zé Maria Câmara, que sempre promove cursos com uma visão além do tempo, né? Eu vou já iniciar com a apresentação das nossas palestrantes, porque elas têm muito para nos brindar essa manhã. Eu vou começar pela desembargadora e conselheira Salise Monteiro Sanchonete. SWB audio capture, not registered. Também quero convidar a professora Anelisa Liberatone Silva Bechar. Convido também a doutora Eunice Prudente. E também a doutora, minha grande amiga e uma pessoa que eu tenho a maior admiração pelo trabalho que desempenha, a doutora Fabiana Delmar Paz, promotora de justiça e presidente da Associação das Mulheres Carreiras Jurídicas. Bem, com a mesa posta, eu vou apenas... os currículos são imensos, então eu vou apenas mencionar que a conselheira Salise, ela é desembargadora federal e conselheira do CNJ, porque o currículo é muito grande, eu vou resumir. Doutora Ana Elisa, professora titular de Direito Penal e vice-diretora da USP. Doutora Eunice Prudente, que eu tenho o prazer de conhecer nessa oportunidade, mas é uma pessoa de minha admiração, secretária municipal de Justiça de São Paulo, também participa da graduação da USP, enfim, já é uma professora bastante conhecida. E a doutora Fabiana Dalmas, promotora de justiça, com especialização fora do país, audio capture, e também not presidente da registered. Associação das Mulheres Carreiras Jurídicas do Estado de São Paulo. Bem, com a apresentação feita, eu quero já oferecer a palavra à conselheira Salise para suas manifestações. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Eu faço meus cumprimentos na pessoa da desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, moderadora deste painel,
e que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo e também presidente da atual banca de concurso. Para nosso orgulho, né? Já tivemos uma anteriormente que eu acabei de conhecer, fiquei muito feliz de encontrar duas mulheres presidentes de banca, é uma raridade isso, então eu tenho que registrar esse fato, e eu transmito meu agradecimento na sua pessoa ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à escola, por esse convite e para estar nesse evento falando de uma temática muito relevante, muito importante para o trabalho que eu estou fazendo no CNJ neste momento. Eu agradeço a Corregedoria Nacional de Justiça, também na presença da pessoa do ministro Salomão, que tem sido um grande incentivador da pauta feminina, fomentando pesquisas valiosíssimas, né, Adriana, sobre a participação feminina no judiciário, que estão sendo o esteio para todas as propostas que nós estamos fazendo neste mês e ao longo deste semestre no Conselho Nacional de Justiça. E também, ministro, Vossa Excelência tem dado visibilidade a essa temática, é uma voz masculina importante, que nós assim, agradecemos de público, então, pelo apoio constante que temos recebido. Não posso deixar também de cumprimentar o Dr. Carlos Alexandre Brecher, que é juiz de direito daqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e que coordena no Conselho Nacional de Justiça 2 subcomitês, o de capacitação e de memória do Comitê do PRONAME, do Programa Nacional de Gestão Documental, que tem sido um grande apoiador também das práticas da gestão documental, um grande parceiro, que me ajuda muito porque, como vocês sabem, o gabinete do conselheiro no CNJ tem só 3 servidores e uma secretária. Então, para todas as ações que nós fazemos, nós precisamos estender os tentáculos, assim, com essa rede de apoio que eu encontro, graças, né, a Deus, em todas as áreas em que estou atuando. Então, muito obrigada pela presença, Dr. Betcher. Eu cumprimento juízes e juízas, servidores e servidoras, integrantes do programa de estágio, agentes do serviço terceirizado, operadores e operadoras do direito, pessoas que nos acompanham à distância e que estão aqui presencialmente. O tema desse seminário revela a importância da temática da participação feminina no nosso sistema judiciário brasileiro. Painéis que trazem marcos de atuação de mulheres que são emblemáticas e aqui nós devemos reverenciar porque nos antecederam até chegarmos ao momento de hoje, termos mulheres nos tribunais, mulheres presidentes de banca de concurso. Então, uma delas, inclusive, da Justiça Federal, de que eu faço parte, eu achei muito feliz a ideia de dar nomes para essas mulheres nesse seminário de hoje. Parabéns pela iniciativa, pela riqueza da criatividade. A equidade de gênero é efetivamente um grande desafio do Poder Judiciário, que pela sua natureza nós temos que observar a atuação em 2 frentes, no âmbito interno, com relação à composição das nossas cortes e ao tratamento que as juízas recebem na seara administrativa, quanto à participação de direções do foro, de grupos de trabalho, de assessoramento junto aos tribunais nas presidências e corregedorias, enfim, nos mais diversos espaços de poder. E no âmbito externo, que diz com a própria jurisdição sobre o tema. No Brasil, nós temos diversos compromissos firmados no sentido de trabalhar a igualdade de gênero, começando pela Constituição Federal e passando por todas as convenções de eliminação de qualquer forma de discriminação contra a mulher, em conjunto com as leis protetivas dos direitos das mulheres, como a Lei Maria da Penha, a Lei da Importunação Sexual, a Lei de Violência Política de Gênero e aquela que tipifica o assédio. Há tipos penais recentes também, que ganharam fôlego nesses últimos anos, né, que nós recebemos com muita satisfação. Todavia, apesar de tudo isso, nós somos um país marcado pela desigualdade de gênero em todos os âmbitos. No judiciário não é diferente. As estatísticas nacionais indicam um forte impacto social da violência de gênero contra mulheres e meninas. E esses números não são produtos apenas oriundos de relações individuais entre agressor e vítima. São acima de tudo, o resultado de uma estrutura que mantém esse estado de coisas, estabelecendo uma hierarquia de valor entre pessoas em razão de gênero, de raça, e naturalizando a posição de inferioridade das mulheres. É uma cultura, eu diria, que desqualifica o feminino. Nós precisamos sempre ter em vista essa dimensão da equidade de gênero. Por meio do Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2018, foi internalizada a Agenda 2030 da ONU,
na gestão do ministro Toffoli, que de forma pioneira no Poder Judiciário trouxe a observância a todo o plano de ação desenvolvido com relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, dentre os quais, dos 17 objetivos, eu destacaria o que trata, o ODS 5, que trata da igualdade de gênero, e que possui 9 metas, mas 3 delas nós estamos trabalhando mais proximamente, que são acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas, em todas as partes, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo aqui o tráfico e a exploração sexual, e garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Quando estabelecida a Estratégia Nacional do Poder Judiciário de 2021 a 2026, previu-se lá na elaboração dos planejamentos estratégicos que deram origem a essa estratégia, que todos os tribunais e conselhos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ deveriam se pautar pelas diretrizes estabelecidas nas resoluções, recomendações e também nas políticas judiciárias instituídas pelo CNJ, assim como nos objetivos da Agenda 2030. A Estratégia Nacional, em suas diretrizes, evidencia que as ações e os planos visando a implementação dos objetivos dizem respeito, por evidente, a 3 esferas que eu dividiria metodologicamente. A primeira, a prestação jurisdicional, que é a nossa atividade fim. Mas, igualmente, incluem, como eu já mencionei, a gestão administrativa das nossas unidades. E contemplam também uma terceira dimensão, que é a nossa relação com a sociedade civil de modo amplo. Então, para ilustrar, tomando o ODS 5, nas 3 dimensões, nós teríamos, no âmbito da jurisdição, a adoção do protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero. Podemos ainda, na gestão administrativa, promover a paridade de gênero na composição das cortes, nas bancas de concurso, também ter essa preocupação quando se constitui assessoramento de corregedoria, como o ministro Salomão fez no Conselho Nacional de Justiça. A equipe dele hoje é dividida, metade juízas, metade juízes. Ministra Rosa fez a mesma coisa e estabeleceu por portaria que a sua equipe seria composta de equidade, de gênero e de raça, então é uma política salutar que nós pretendemos ainda instituir no próprio regimento interno do CNJ. Estamos trabalhando para isso, estamos dialogando lá com a ministra Rosa a esse respeito. O regimento interno passará por uma alteração e esse é um exemplo que deve vir do CNJ para todas as demais instâncias do Poder Judiciário, no plano administrativo. E, além disso, nós temos também, no aspecto externo, uma medida que já foi proposta no Senado Federal, já está sendo implantada, no Superior Tribunal de Justiça também, que reserva vagas das contratações dos terceirizados para mulheres vítimas de violência doméstica, né? E nós, em breve, também discutiremos isso no Conselho Nacional de Justiça. Essa pauta está com o conselheiro Márcio, desembargadora, e deve ser levada, o projeto já passou por vários conselheiros, ele já divulgou no nosso grupo, e nós estamos aguardando agora a inclusão em pauta, e estabelecendo que todo o Poder Judiciário deverá observar nas suas contratações uma reserva de vagas, de um percentual que nós estamos ainda debatendo se será de 6% ou 8%, para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, são as 3 esferas que nós podemos trabalhar o ODS 5, né, na nossa instituição Poder Judiciário. A partir do evento que nós realizamos no ano passado, Mulheres na Justiça, Novos Rumos, da Resolução 255, nós tivemos inúmeras sugestões de medidas práticas a serem implementadas no Conselho. A primeira delas, né, foi exatamente a conversão em resolução do protocolo, foi na sessão da semana anterior, então eu trago a notícia aqui. Nós tínhamos uma recomendação do uso do protocolo, que não estava sendo observada pelos tribunais, não havia, basicamente, em nenhum tribunal, capacitação de magistrados e servidores para atuar com perspectiva de gênero, e elevando o protocolo a uma categoria de resolução, nós temos agora como abrir um processo de acompanhamento e verificar junto a cada tribunal que capacitação está sendo feita, qual prática ou política foi adotada. A resolução recomenda a ampla divulgação do protocolo, inclusive para os usuários da justiça, mulheres que chegam ao sistema de justiça e precisam ser atendidas, então tem que ter QR Codes, tem que ter distribuição do protocolo, tem uma série de medidas que nós vamos acompanhar. Também de lá veio essa ideia
da contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, é mais uma proposta que veio daquele grupo do ano passado. Nós reunimos 180 magistradas em Brasília, das mais diversas áreas e de todos os ramos da justiça. SWB Audio Capture, not registered. Palestras e apresentação das pesquisas, das quais eu vou mencionar algumas agora, aqui para frente. E tivemos um dia dedicado a oficinas. Cada oficina trabalhou um desses pontos e eu já pedi que viesse pronto o ato para nós debatermos já no Conselho, exatamente porque não temos essa força de trabalho que nos permitiria fazer uma dedicação tão intensa assim para a produção de uma resolução. E dessa forma aconteceu. A resolução foi trabalhada lá naquele grupo, também de lá daquele grupo saiu a ideia da contratação, que o conselheiro Márcio deve levar muito em breve, e a resolução que eu pretendo levar na terça-feira, que já está pautada, instituindo a obrigatoriedade de as bancas de concurso serem compostas por metade juízas, metade ou mulheres, ou metade homens, porque nós temos lá advogados convidados, membros do Ministério Público, então essa paridade ela pode se dar também com relação às instituições parceiras, mas doravante, nós ressalvamos apenas os concursos em andamento, é uma proposta que vai ser apreciada ainda pelo Conselho na terça-feira, mas que eu vejo que não está encontrando nenhuma dificuldade, imagino que nós conseguiremos aprovar tranquilamente na terça-feira, mais um produto vindo daquelas oficinas. Então, foi um encontro muito profícuo, que resultou em todas essas questões que eu acabo de dizer. O protocolo, como vocês sabem, é uma ferramenta à disposição de todos os operadores do direito, mas de juízes e juízas principalmente, que nos habilita a enfrentar os processos em que há a questão de gênero presente, sem estereótipos, sem preconceitos, né? Enxergando aquela mulher que está naquele processo, de qual é a sua classe social, se ela está grávida ou não quando foi presa, se ela tem filhos que dependam dela, se ela está passando por algum tipo de vulnerabilidade, e isso tem que ser trazido para dentro do processo com essa perspectiva de gênero, para nós interpretarmos a condição daquela mulher sem qualquer preconceito ou estereótipo. SWB Audio Nós Capture, precisamos not investir em registered. capacitação. Estou dentro de uma escola que eu sei que está realizando um projeto de capacitação a respeito disso. Essa capacitação tem que ser permanente, ela tem que fazer parte da fase inicial da carreira, quando os magistrados ingressam, já tem que entender o que é o julgar com a perspectiva de gênero, e aí tem que fazer parte também da formação continuada. Então, nós abriremos agora, a partir da aprovação da resolução, que foi semana passada, um processo de acompanhamento junto a todos os 90 tribunais para saber o que exatamente cada um está fazendo a respeito. Como é de conhecimento também, o CNJ não chegou até aqui ontem, né? Nós já temos um legado que vem da gestão da ministra Carmen Lúcia, que são as duas resoluções, a 254 e a 255, que foram pioneiras na questão da política de gênero dentro do Poder Judiciário. A 254, que trata exatamente da política de enfrentamento à violência contra as mulheres. A partir dali, nós tivemos 2 julgados emblemáticos do Supremo Tribunal Federal enfrentando essa temática, um deles que é da lavra do ministro Marco Aurélio, já transitado em julgado, e que torna pública e incondicionada a ação penal relativa à lesão corporal resultante da violência doméstica, e a outra, que é a DPF 779, de relatoria do ministro Dias Toffoli, pendente ainda de julgamento, mas que já trouxe no voto do ministro a tese da legítima defesa da honra como inconstitucional. Então, é um avanço decorrente, nós entendemos, dessa política e dessa visibilidade que nós vemos dando à temática desde a gestão da ministra Carmen Lúcia, né? É uma política bastante ampla. A partir dali, nós também criamos painéis de monitoramento da violência doméstica no CNJ, de enfrentamento à violência contra as mulheres, as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, e tudo isso com base do nosso DataJude, que é a nossa base nacional de dados do Poder Judiciário. Nesses painéis nós fazemos um acompanhamento, esses números que estão bem crescendo nos últimos anos, né? É muito preocupante, mas são políticas que partiram da resolução para a prática e já implementaram uma série de facilidades, pelo menos para o acompanhamento dessa realidade. E a resolução 255, que é da qual eu me encarrego hoje no CNJ, que trata da participação feminina e do incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Eu tenho que mencionar a pesquisa diagnóstico da participação feminina, que nós temos até hoje, a de 2019,
que traz números muito ruins sobre a participação feminina no Poder Judiciário, mostrando que apenas 6% das juízas são negras na magistratura. Então, nós temos lá o relatório para a igualdade racial no Judiciário e um seminário sobre questões raciais no Poder Judiciário, e não obstante isso, mais da metade da população é feminina no país e é composta de mulheres negras. Então, nós também temos que trabalhar a perspectiva da participação feminina com esse recorte racial, e a ministra Rosa está muito preocupada com isso, tanto que abriu agora, fundou um observatório para acompanhar essas questões de direitos humanos. A sobre-representação feminina na magistratura, também, como é de conhecimento, ela ocorre maior nos níveis mais baixos da carreira, 45,7% das juízas, enquanto que nós ascendemos aos tribunais e ficamos no patamar de 25%. E eu já antecipo que terça-feira eu apresentarei o a contemplarem numa banca de concurso metade homem, metade mulher, talvez não fosse necessário se houvesse a consciência de que nós temos que ter representatividade em todos os locais. Querida Renata Gil, agora que vejo aqui presente, receba meu abraço. É uma grande lutadora também dessa causa, e então nós temos que trabalhar com ações afirmativas. E no seminário do ano passado, foram apresentados trabalhos científicos muito relevantes a respeito do tema, notadamente por juízas pesquisadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Direitos Humanos e Acesso à Justiça da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a nossa Infam, que desenvolvem intensa atividade acadêmica nesta área. Segundo a pesquisa Discriminação por Motivo de Gênero e Barreiras no Acesso ao Segundo Grau de Jurisdição no Brasil por Magistradas de Carreira, que é uma dissertação de mestrado da juíza Mariana Yoshida, foram identificadas inúmeras barreiras para as mulheres. Ela elenca na primeira parte do trabalho todas as barreiras que ela detectou, ela entrevistou mulheres, ela teve acesso a pesquisas já anteriormente realizadas, e ela diz que nós temos maior afetação na nossa vida profissional em relação aos juízes, nós temos menos filhos em relação aos juízes da carreira, nós temos mais filhos únicos em relação aos juízes da carreira, e a maioria das juízas também, em relação aos homens, resolve não ter filhos, exatamente porque a carreira tem um peso na vida pessoal muito grande. Além disso, a discriminação com as convocações aos tribunais para funções de assessoria, junto à Corregedoria e Presidência, a bancas de concurso, a convocações no próprio tribunal, nas férias de desembargadores. Então, ela elenca uma série de dificuldades, menor indicação para cargos de confiança. Então, resumindo, né, seria isso. E a partir da identificação dessas barreiras, ela propõe soluções. Muitas dessas soluções foram trabalhadas lá naquele seminário do ano passado. Ela apresenta um trabalho bastante robusto, que eu recomendo. A dissertação dela é uma dissertação bastante consistente, e a leitura é obrigatória para quem incursiona nessa temática. Para ilustrar, eu menciono algumas das propostas da Mariana que nós já estamos adotando. A realização do novo censo do Poder Judiciário. O CNJ não tinha o hábito de pesquisar todos os anos a quantidade de mulheres na carreira. Então, agora nós inserimos a necessidade de termos um censo, não só de juízas, mas também de servidoras em funções chaves, em funções de chefia. E esse censo é o que eu vou apresentar semana que vem. Ele ficou pronto agora, o Departamento de Pesquisa Judiciária está terminando a edição dele essa semana, lá no CNJ tudo é feito da forma como os cursos aqui da escola, desembargador. Então, nós conseguimos concluir essa semana para apresentar na terça. Também, ela propõe uma perspectiva interseccional às cotas raciais de ingresso. E nós já tivemos bastante alterações das nossas resoluções de acesso, de ingresso à magistratura para contemplar as cotas raciais. Ela propõe efetividade e monitoramento da recomendação 81, que era da participação em bancas de concurso, que nós agora converteremos então para resolução e poderemos fazer esse acompanhamento. Ela propõe cursos e campanhas educativas, ela propõe cota para garantir paridade de nomeações alternadas entre juízes e juízas para os tribunais. Essa é uma proposta que nós sabemos polêmica, mas é uma proposta que veio também do seminário
seminário do ano passado, nós estamos discutindo, estamos trabalhando SWB audio como capture isso poderia ser not apresentado. registered. Nós não estamos falando em cotas, mas nós estamos falando numa alternância nas indicações até que essa paridade seja atingida por aquele tribunal. Há tribunais do trabalho, por exemplo, que tem 55% de mulheres e outros tribunais do trabalho que não tem nenhuma. Então, nós temos disparidade dentro dos ramos e temos situações assim que precisam ser olhadas com um outro viés. Na pesquisa Perfil das Magistradas Brasileiras e Perspectivas rumo à Equidade, da juíza Eunice Prado, que também é uma parceria da MB e da Infam, que também recomendo de leitura obrigatória, foi apresentado o resultado de respostas a um questionário de 67 questões. E sobre 10 medidas, aliás, a questão 67, são muitas questões, são cento e tantas, a questão 67 traz sobre medidas para a ampliação da participação feminina. Então, a maioria das mulheres, 95%, querem mais mulheres em bancas de concurso, querem mais mulheres nos tribunais, querem mais oportunidades para cargos de administração, mas quando elas foram perguntadas se era necessária uma ação afirmativa, 15% disseram que bastava o transcurso do tempo para isso acontecer. E nós não queremos esperar 300 anos. Então, por isso, nós temos que pensar efetivamente em como contornar essa situação e propor uma ação afirmativa. Estamos dialogando com as mais diversas instituições, com o Supremo Tribunal Federal, dentro do próprio CNJ. Não fechamos a proposta ainda, mas há um grupo de trabalho pensando essa situação. No próprio Conselho Nacional de Justiça, a doutora Adriana, aqui presente, está liderando uma pesquisa que já tem uma fase encerrada, está na segunda fase agora, sobre a participação feminina no Conselho Nacional de Justiça. Lá, a doutora Adriana constatou que, ao longo de toda a existência do Conselho, apenas 20% das vagas foram ocupadas por mulheres. E este é o órgão que faz a política pública para todo o Poder Judiciário. Então, se nós não temos representatividade no órgão que traça as políticas públicas, evidentemente, SWB audio capture lá na not base registered. acaba sendo sentida da forma como nós estamos vendo. E a pesquisa demonstra ainda que algumas instituições nunca indicaram mulheres. Por exemplo, o Senado Federal nunca indicou, desde 2005, uma mulher para o CNJ. E a OAB, que tem 2 vagas, para uma delas também nunca indicou uma mulher. Nós só tivemos uma indicação para uma das vagas da OAB até hoje. Então, esses números, muito em breve, estarão expostos na página, também com essas estatísticas, porque eu acho que nós precisamos falar sobre esses números, nós precisamos discutir essas questões. E há espaço, então, para nós trabalharmos, inclusive, na composição do CNJ, a questão da participação feminina. Hoje nós somos 2 conselheiras e mais a ministra, num órgão de 15, né? Então, também continuamos com uma representação acanhada. A partir desses resultados das oficinas, nós temos que trabalhar, então, outras questões relevantes para a magistratura feminina. Por exemplo, há uma proposta de não contemplar no período de promoção cursos para a mulher que está amamentando ou que está numa gravidez de risco. Então, ela não tem como fazer cursos, ela não tem como se deslocar, muitas vezes, e nós deveríamos ter pesos diferentes. Então, pensem que são as mais diversas situações, nós estamos tentando aplicar também o protocolo para as promoções na carreira das magistradas. Por isso, então, muito relevante toda essa discussão. Eu estou já me encaminhando, desembargadora, para a conclusão, em relação a outras sugestões que foram dadas lá. Em breve teremos notícias sobre produção de dados desagregados por gênero e raça, que nós não temos nem no CNJ e nem na magistratura, porque quando ingressamos não fazemos a autodeclaração. Então, nós não sabemos dizer da magistratura hoje, pelos dados que nós extraímos, quantos são negros e pardos na magistratura. Então, essa proposta já foi levada a partir do seminário e a ministra Rosa já deu ordens para termos um painel permanente SWB audio capture not registered. Essa notícia, e estamos trabalhando também no Prêmio CNJ em estabelecer critérios para os tribunais que têm uma política de incentivo à participação feminina. No caso, por exemplo, da banca de concurso, a minha ideia é descontar do tribunal que não acolheu, que implantou a partir da resolução uma banca sem observar a paridade, ter desconto no prêmio CNJ porque não atendeu a resolução. O prêmio CNJ, os tribunais efetivamente observam, e então todos eles, eu tenho certeza, se empenharão e farão muito esforço para não perder pontos, né, atendendo às resoluções.
discussões. Todo esse trabalho, eu tenho que dizer, somente é possível em função das inúmeras colaborações que eu recebo de magistradas, gabaritadas, de todos os ramos da justiça, e que percebem a importância da equidade de gênero e que nós não podemos ficar sentados esperando que o tempo passe para que a solução venha. Nós precisamos efetivamente trabalhar para que isso aconteça. Eu agradeço aqui no trabalho de equipe que tem sido realizado até o momento, na pessoa de 2 magistradas incansáveis nessa luta, que são as juízas paulistas Maria Domitila Prado Mansur e Maria Paula Cassoni Rossi, que têm nos ajudado incansavelmente na elaboração de nota técnica. Vocês não imaginam a quantidade de coisas que acontece na semana, de uma hora para outra, um projeto que está parado no Congresso começa a andar, e a gente tem que correr para fazer uma nota técnica, levar para o Conselho, apresentar a nota, votar. Então, são muitas atividades, são eventos jurídicos que nós não podemos estar em todos. Então, eu agradeço a essas 2 juízas, simbolizando todas as magistradas, que é um grupo largo, grande e muito efetivo que tem me apoiado até então. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui hoje, falando neste evento, desejando a todos e todas um ótimo evento durante o dia. Obrigada. SWB audio capture, not registered. Agora, José Maria, nosso diretor, já fez menção à Vossa Excelência no início da abertura, e eu gostaria de colocar uma expressão que eu ouvi da conselheira Salise, que eu gostei muito, até anotei. A nossa cultura desqualifica o feminino. Então, isso aí é uma coisa para a gente refletir muito. É um assunto que nós temos que tomar muito cuidado. E essa questão de se colocar a mulher vítima de violência doméstica no mercado de trabalho é uma coisa fora de série, extraordinária, porque as mulheres, além do problema físico, elas estão fragilizadas psicologicamente. Então, essa autoestima está muito baixa. Esse apoio, então, conforme a sugestão de normativa, eu acho que de uma felicidade muito grande, porque acho que põe a mulher para cima, né? E quero parabenizar todas as medidas que estão sendo tomadas por Vossa Excelência. Eu quero passar agora a palavra à nossa querida vice-diretora da USP, a doutora Ana Elisa, que irá também abrilhantar com sua fala. Bom dia a todas as pessoas que hoje estão conosco, seja presencialmente, seja em ambiente virtual. Eu queria dizer da minha alegria enorme de estar aqui hoje e da minha dificuldade igualmente grande de nominar, entre tantas pessoas maravilhosas que eu estou vendo aqui, né, nominar cada uma e dizer do orgulho de estar aqui discutindo com cada uma. SWB audio capture, not registered. Pessoas, na pessoa de um homem, que é o ministro Salomão, e por uma razão importante que já foi dita aqui, né, que bom que nós tenhamos homens num evento, né, debatendo a questão das mulheres no sistema de justiça. Portanto, eu queria saudar a todas e todos na pessoa do ministro Salomão, e eu dizia da alegria de estar aqui, de todo o meu agradecimento pela oportunidade de debater esse tema, e, portanto, eu queria parabenizar a Escola Paulista da Magistratura, na pessoa do Dr. José Maria, e a Corregedoria Nacional de Justiça, por organizar esse seminário tão importante para todas e todos nós. Também queria dizer da alegria imensa de ladear essas mulheres, a desembargadora Maria de Lourdes, a nossa conselheira Salise Monteiro, a professora Eunice Prudente, a doutora Fabiana Dalmas, né, e dizer que é extraordinário poder estar aqui ouvindo cada uma delas e aprender um pouquinho mais com cada uma delas. Que orgulho ouvi-la, conselheira, que incrível ver todo esse trabalho, né, realizado. E eu queria mesmo fazer uma homenagem especial a essas mulheres, não só que compõem essa mesa, mas que compõem todo esse seminário, né, e que lutam não só no mês de março, mas todos os dias, pela equidade de gênero na nossa sociedade. De fato,
As mulheres que atualmente compõem os cargos de liderança em vários setores profissionais fazem parte de gerações que sofreram e ainda sofrem muito com estereótipos de gênero e as mais variadas formas de violência nas esferas profissional e social, né, no âmbito de dinâmicas culturais até muito pouco tempo invisíveis. Então, embora elas possam ser consideradas, à primeira vista, como vitoriosas e bem-sucedidas, essas mulheres, nós, mulheres, na verdade, alcançamos as respectivas posições apesar SWB audio capture not registered. E a par de todas as dificuldades individuais vivenciadas nas respectivas trajetórias, e agora, tratando especificamente do universo jurídico, me parece fundamental refletir sobre uma perspectiva mais abrangente sobre os problemas do direito como um território ainda masculino e, então, sobre a importância e desafios da equidade de gênero no sistema de justiça. Como já foi dito aqui na abertura desse evento, a inequidade de gênero é uma característica da nossa sociedade brasileira, o que sujeita as mulheres a vários tipos de violência. Né? Nesse contexto, para além das modalidades explícitas de violência, né, agressões físicas e morais, a que em geral são submetidas, as mulheres também são estereotipadas e silenciadas na sua capacidade intelectual, têm baixa representação nos espaços institucionais de decisão, têm, em geral, uma carga horária muito maior de trabalho e recebem uma remuneração muito menor do que a recebida pelos homens. Né? Daí se afirmar que a opressão de gênero tem um caráter estrutural, né? Atingindo as mulheres de distintas formas, em várias esferas, e conforme marcadores sociais de diferença que vão se intercomunicando dentro do que a gente chama de interseccionalidade. Né? No universo específico do direito, e é sobre isso que eu queria falar, né, embora as mulheres representem cerca da metade, por exemplo, dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, né, a presença dessas mulheres em cargos de liderança, como já foi dito aqui, seja em carreiras de direito público ou de direito privado, ainda é minoritária se comparada à participação masculina. Né, na medida em que as carreiras jurídicas progridem, a participação feminina vai diminuindo, essas mulheres vão desaparecendo. Né, e mais, nos distintos cenários profissionais, o que a gente identifica é uma tendência das mulheres de se espelharem num modelo masculino, o que leva ao apagamento do gênero e à consideração de uma suposta neutralidade do direito, né, com consequências diretas e muito negativas para a aplicação do direito à realidade social. O nosso direito, justamente por isso, é um direito excludente, machista e racista, né, tornando as mulheres cada vez mais vulneráveis à violência na nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu diria que soa mesmo paradoxal pensar no direito como um mecanismo útil para superar a cultura patriarcal machista e promover a equidade de gênero, quando tradicionalmente esse direito tem servido à dominação e à opressão. De fato, é preciso admitir que o sexismo é constitutivo do direito hoje, e não um mero desvio disfuncional. Dessa maneira, né, embora nas últimas décadas os movimentos feministas tenham conseguido conquistas muito importantes, seja quanto à ratificação de documentos internacionais, como mencionou a conselheira Salise, né, e elaboração de diplomas normativos de direito interno, as nossas mulheres seguem com a consciência de que provavelmente não vão ser tratadas com justiça na prática legal cotidiana. Isso porque, apesar da existência de direitos e garantias positivados, a aplicação desses direitos e garantias envolve, antes de mais nada, a linguagem. E a partir do reconhecimento de que o direito materializa sempre um discurso de poder, a interpretação e aplicação das normas não está imune a disputas. E essas disputas têm um desfecho necessariamente condicionado pela nossa cultura patriarcal, que permeia a sociedade. Como já dizia o Franz Kafka, né, ante a lei sempre há um porteiro. Aliás, né, reparem em algo estarrecedor, que normalmente nos é ensinado quase que como uma mera curiosidade histórica. E aí eu volto aqui para o século XVI e para a caça às bruxas. Embora a gente possa reconhecer a Inquisição, né, como sendo historicamente responsável por milhares de execuções de mulheres, a mais intensa e cruel perseguição, na verdade, teve a cargo dos tribunais seculares dos principados alemães. A caça às bruxas, como um mecanismo de repressão sistemática de mulheres que foi praticada durante séculos,
né, por tribunais laicos, deixou um número de execução de mulheres inocentes tão gigantesco que a gente pode dizer que isso se tratou, na verdade, de um massivo feminicídio. Ora, passados 4 séculos desses eventos, o que a gente vê é que o caráter estrutural do sistema de justiça parece seguir o mesmo processo de reprodução. Então, é possível notar que tanto o discurso jurídico quanto os meios de operacionalidade desse discurso não são imparciais nem neutros. E a existência dessa parcialidade resulta num tratamento que ora é paternalista, de proteção ao papel social da mulher, e ora é de severidade. Nessa perspectiva, se a conduta da mulher está de acordo com o comportamento esperado, vai ser mais brando o tratamento do direito. Se, ao contrário, a conduta da mulher for avessa ao papel que é socialmente exigível dela, o tratamento por parte do sistema de justiça vai ser mais severo. Então, e agora como estudiosa do direito penal, que sou, eu me questiono se as demandas das mulheres podem ser alcançadas por meio de um uso prevalente do sistema de justiça criminal como resposta à violência de gênero, como vem acontecendo no Brasil. E eu trago aqui alguns exemplos concretos desse meu questionamento. O primeiro deles é a própria lei do feminicídio, que é uma conquista histórica nossa, né, de 2015, que foi bastante elogiada. Mas vejam que a lei do feminicídio foi aprovada sem o termo gênero, que foi substituído pela expressão mais conservadora, SWB audio capture not registered, que revela uma lógica retrógrada, binária e biológica. Além disso, se a gente olhar para essa lei, a gente vai ver que as qualificadoras ali estabelecidas parecem querer indicar um perfil de mulher que pode ser considerada vítima do delito, aproximando essa mulher da figura clássica da mulher mãe de família. De outro lado, como outro exemplo, a gente pode trazer a própria regulação do aborto, que é punido hoje como crime no nosso Código Penal, salvo quando houver risco de morte da gestante ou quando a gravidez decorre de estupro. Vejam que esse último caso, que nós chamamos de aborto sentimental, na verdade não tem nada de benevolente com a mulher, ou com as mulheres, né? A preocupação é masculina. O objetivo do legislador, aqui, ao considerar lícito o aborto sentimental, é proteger a honra da família, do pai, do marido da mulher estuprada. Claro. Imaginem, e aí desde 1940, a desgraça de um pai não conseguir casar sua filha, que foi estuprada e teve um filho em decorrência do estupro. Ou imaginem como ficaria a honra do marido e da família da mulher casada que, estuprada, engravidasse e tivesse que ter esse bebê. Vejam como a preocupação legislativa foi masculina. Não foi nada feminino. Outro exemplo ainda de como o direito penal trata de uma forma muito violenta as mulheres são os crimes sexuais. Não preciso dizer muito aqui, né? Nesses casos, sobre a mulher tradicionalmente recai um julgamento moral machista, que muitas vezes vai atribuir à própria vítima a causa do crime, como já estudou muito bem a professora Silvia Pimentel. Né? Em palavras simples, né, a vítima se torna ré. Foi estuprada porque se insinuou, foi estuprada porque provocou o homem, foi estuprada porque se comportou mal, porque estava bêbada, porque estava usando uma roupa indecente. Finalmente, como exemplo, a gente pode falar da situação da mulher encarcerada, que sofre uma série de violações da sua dignidade em razão do seu gênero. Então, além da própria pena, essa mulher presa sofre com o abandono pela família, a ausência de assistência médica durante e após a gravidez, a violência obstétrica muito mais intensa do que se dá com as mulheres em liberdade, a separação dos filhos logo após o período de amamentação e mesmo a perda dos filhos para famílias adotivas. E, por tudo isso, o acometimento de doenças mentais numa proporção muito maior do que se dá com os homens. Isso acontece, quando a gente fala das mulheres encarceradas, por conta da consideração da anormalidade da mulher delinquente, né? Conforme os ecos aí de um positivismo criminológico que ainda hoje estão presentes no nosso sistema de justiça criminal e na sociedade brasileira. Né? Como já dizia o Lombroso, né, a mulher criminosa, ele dizia, é um verdadeiro monstro. Não tem afeição maternal, é masculinizada, tem sexualidade exagerada e só se preocupa com os próprios desejos. Ou seja, a mulher delinquente não é o estereótipo da mulher que a sociedade quer, é o avesso.
E há que se mudar esse quadro, né? Ou esses quadros que eu trouxe. É óbvio, e aqui eu não quero dizer da não importância do sistema de justiça criminal. É óbvio que o poder punitivo pode e deve ser utilizado nos casos de violência de gênero, mas desde que se trate de um mero instrumento subsidiário no sistema de controle social. É para isso que o direito penal serve, e só para isso, né? Porque o direito penal não só não sabe trabalhar com os recortes necessários para análise complexa da violência de gênero, como deliberadamente vai reforçando preconceitos e estereótipos baseados nesses mesmos recortes, legitimando, num círculo vicioso, a reprodução de um sistema social desigual. Na verdade, me parece que é preciso desconstruir paradigmas e construir uma teoria crítica mesmo do gênero, a partir de bases feministas que nos levem a questionar por que o sujeito standard no direito é um homem branco, heterossexual, com situação econômica favorável e sem nenhuma incapacidade visível. E esse desenvolvimento teórico crítico só vai ser possível, e agora eu estou fazendo aqui uma autocrítica, né, já que a gente está falando a partir dos nossos papéis, esse desenvolvimento teórico crítico só vai ser possível num contexto de um ensino jurídico sensível às questões de gênero. E repensar esse ensino jurídico, e essa é uma questão muito central no nosso debate, porque está na base, né? Repensar o ensino jurídico não se resume a simplesmente incluir no currículo das universidades disciplinas sobre feminismo. Não é nada disso. O que a gente está falando é do incentivo a uma formação transversal e a reflexão sobre a própria situação das mulheres na sociedade. Inclusive, no âmbito do direito, a sua discriminação profissional, a desvalorização das suas experiências como fonte de conhecimento. Se trata também de criar, no âmbito acadêmico, ambientes muito mais participativos, que permitam a livre atuação das mulheres, por meio da própria reforma dos métodos tradicionais e conservadores de ensino. Em 2015, começou uma pesquisa empírica na Faculdade de Direito da USP sobre as relações de gênero, entre as alunas e alunos de graduação e entre o corpo discente e o corpo docente. Essa pesquisa foi publicada pela Unesco em um livro em 2019, e os dados são estarrecedores. Nós temos alunas que ingressam na mesma proporção dos alunos no início do curso, ingressam muito determinadas, com uma grande capacidade crítica e de produção, e que em pouco tempo começam a se sentir constrangidas, silenciadas, interrompidas, e começam a ter certeza que aquele espaço não é para elas. Elas praticamente só têm aulas com homens, usando bibliografia masculina, e veem em volta um cenário que simbolicamente representa o masculino. Acho que várias e vários aqui conhecem o prédio da Faculdade de Direito, que é muito simbólico, né, porque se trata de um dos primeiros cursos jurídicos do Brasil. Só tem quadros masculinos, né, só tem imagens masculinas. Então vejam que, quando a gente fala de equidade de gênero, me parece que ela só se conquista no cenário jurídico com a promoção de uma educação de gênero. E isso é especialmente relevante quando a gente fala de cursos de direito, porque eles são responsáveis pela formação de profissionais que vão assumir posições-chave nos diversos setores sociais. O direito é território de poder. Nós, a partir das nossas profissões variadas, definimos os destinos das pessoas, da sociedade. Isso é poder. Então, apenas dessa forma, a partir de uma educação de gênero, vai ser possível superar essa visão de um direito neutro, neutro, né, que nunca foi, e compreender as interações sociais a partir das diferenças, inclusive em relação ao gênero. Mas eu termino aqui, não vou cansá-los, termino como comecei, quando mencionei o ministro Salomão. Eu termino dizendo que esse discurso não quer excluir os homens do processo de reflexão, porque a gente não pode excluir os homens do processo de reflexão, né? Para o êxito desse desafio que nós temos adiante, é necessário que homens e mulheres trabalhem juntos com a consciência do seu poder conjunto de transformação social. Então, da minha parte, doutora Maria de Lourdes, eu prometo que eu vou seguir trabalhando muito nesse sentido, dentro da universidade, para que esse tema sobre o qual a gente está tratando hoje com tanta
com tanta vontade, né, com tanta crítica, seja no futuro próximo um tema absolutamente ultrapassado, histórico, né, e que, portanto, a gente não precise voltar a abordar isso, né, nem as nossas sucessoras nas nossas carreiras. Obrigada pela paciência. A segunda palestra também foi muito importante e com muitos temas para reflexão. E aproveitando que a professora Anelisa disse, e também o que a conselheira já havia dito, de uma legislação diferente para a mulher, porque nós somos diferentes. Enfim, as mulheres engravidam, têm que amamentar, tem peculiaridades que realmente nós temos que ser respeitadas. E dentro das nossas diferenças, nós podemos provar que nós fazemos um trabalho tão bom quanto um homem. Não é? Sem pensar em comparação, sem pensar em competição. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante. E que bom que a professora e diretora, vice-diretora da USP, tem essa menção de pensar numa educação já na faculdade. E eu já vou até além. Junto à Comesp, a doutora Domitila estava comigo na época, nós fizemos um trabalho justamente para mostrar para o secretário de Educação a necessidade de levar esse tipo de entendimento para as escolas também, né? Porque as crianças crescem com uma visão do que eles estão vendo em casa. Então, precisa começar já de casa a ter uma educação desse respeito à mulher. Então, muito bom que isso seja pensado por uma mulher importante como a senhora. Bom, nós vamos passar agora para uma pessoa que eu digo que sou fã, que é a professora Eunice. E vou dizer por que, professora Eunice, porque apesar de nós estamos nos conhecendo pessoalmente hoje, eu fiquei sabendo sobre o seu trabalho quando assumi a presidência da Banca de Concurso da Magistratura, porque tinha esse tema tão importante que é o problema racial. Não é? E eu fui pesquisar sobre pessoas que realmente têm conhecimento e que lutam pela causa. E a senhora é um nome de muito destaque, de uma importância muito grande na nossa sociedade. Então, a senhora está com a palavra. Bom dia a todas as pessoas. Quero cumprimentar a Escola Paulista de Magistratura, também a Corregedoria Nacional de Justiça, pela organização de um evento que nos traz, né, este compromisso de, como já muito bem vem sendo aqui delineado, um sistema de justiça pelas mulheres. Ele está ocorrendo, como ele está ocorrendo, já vimos que vamos precisar de um censo lá no Conselho Nacional de Justiça, muito, então, importante, né? Então, na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão, né, cumprimentar a todos os presentes e, por tudo que já foi dito, eu já vou me dirigir a Vossa Excelência como um feminista. Temos um ministro feminista, mas, né, quero também aqui cumprimentar a desembargadora Salise Monteiro, né, que explanou aqui de uma maneira tão séria e nos ilustrou sobre assuntos tão importantes para a justiça e para as mulheres que estão atuando na justiça, também na pessoa da desembargadora Maria de Lourdes Rachid, cumprimentar as juízas, os juízes. SWB audio capture not registered. A reitora, uma das reitoras da PUC, a professora doutora Mônica Mello, né? Um abraço aí apertado. Também a procuradora-geral do Estado, a Maria Inês Coimbra, nossos cumprimentos, e aqui na mesa também minha vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, a Ana Elisa Bechara, e dizer que ela e outras poucas professoras, né, nós somos um pouco mais de 300 professores, mas apenas 27, né, professoras, dizer desse 27
dessas 27 professoras, o que já temos construído, como ela mesma já aqui nos esclareceu. Então, o evento é importante, as pessoas aqui envolvidas, em especial as mulheres, também muito importantes. É verdade que o direito, então, né, possibilita e forma aqueles que vão estar nas funções aí do poder. O judiciário é um bom exemplo, o Ministério Público também, mas eu não poderia deixar também de dizer que a Escola Paulista de Magistratura, quando em 2020, ainda fase de pandemia e tal, organizou um evento e nos convidou e forçou eu e a muitos a estudar, a rever a lei de improbidade administrativa, que como, não é, administradores públicos tão nos utilizamos. Foi um momento muito importante, porque o evento foi gravado, as informações foram levadas aí para muitos lugares, e sobretudo para o governo do Estado de São Paulo, para o governo inclusive do município, e aquela questão tão nossa, brasileira, né? A questão da evolução patrimonial de gestores públicos que aplicávamos, né? Aí, a partir das disposições da lei de improbidade administrativa, com a alteração da lei, e ela é alterada por representantes do povo que respondiam processos com base na própria lei de improbidade, né? Isso, né, impactou, prejudicou muito que chegássemos a essa evolução patrimonial pessoal lá de pessoas que estão gerindo a verba pública. De qualquer forma, aqui foi um momento e as informações foram, sim, para frente e ainda estão aí sendo muito discutidas. Mas é o Brasil que temos, né? Então, pelo que já foi aqui esclarecido, eu que sou velha guarda, me lembro de todo o esforço de muitos brasileiros para que tivéssemos um controle externo ao judiciário, né? E chegou o Conselho Nacional de Justiça, e aí está, né, já uma construção significativa, entre outras, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que temos utilizado em aula, né? Os alunos lá com o protocolo na mão, decifrando tudo aquilo, mas é muito importante, porque a formação técnica, a Universidade de São Paulo e outras, né, universidades são, né, contribuem muito, mas a formação humanística, o conhecimento e a percepção das gravidades que ocorrem nesta sociedade. Aí já fica um pouco mais difícil, mas estamos enfrentando tudo isto porque Dalmo de Abreu Dallari, que foi meu orientador no mestrado, no doutorado, lembrava sempre que a teoria dos direitos humanos é uma teoria crítica, política, não é demonstração de conhecimentos, então precisa trazer, né, alguma proposta, saída aí para os chamados problemas brasileiros. Saudoso professor Dalmo de Abreu Dallari, mas outro brasileiro importante, saudoso pensador da nossa educação, Paulo Freire, também nos lembrava, né, que com as falhas da educação, o oprimido tem uma tendência de imitar o opressor. Eu diria que nessa opressão há várias formas de violência simbólica e a pessoa nem percebe que está sendo ali humilhado, discriminado, prejudicado na autoestima. A posição da mulher brasileira como cuidadora do lar, que continuamos cuidadora das famílias, é claro, mas a aparente proteção, muitas vezes, é um conjunto de formas de violência simbólica, onde a pessoa nem percebe. E aí chegamos à gravíssima situação racial, de desigualdade, né, racial brasileira, e por que o ministro Silvio Almeida se refere a um racismo, né? Mas é um racismo aqui naturalizado.
onde o negro brasileiro, a mulher negra, tem um lugar social. E esse lugar social foi determinado lá atrás, nos séculos ainda da escravização. Daí porque, e peço que todos, todas atentem nos graves crimes, né, de discriminação racial nas relações de consumo. E é no shopping center, é no supermercado, SWB audio capture not registered. Não é lugar de negro. O que aquele negro estava fazendo lá? O que aquela mulher negra estava fazendo dirigindo o automóvel por essa cidade? Então vai ser chamada de macaca, vai ser animalizada, está fora do lugar, né? Então, essas questões ainda tão permanentes entre nós, e aí falo enquanto advogada, chamo a atenção, né, das dignas magistradas, né, para essas questões graves, sociais, porque muitas vezes conseguimos dialogar com os juízes e as juízas são muito bravas. Eu acho que não é uma totalidade assim, mas há uma tendência em se imitar um juiz autoritário e distante de realidades muito graves sofridas, né, pelas famílias brasileiras. Por exemplo, a convivência nas comunidades, são as favelas, o Estado ausente. E assim, esses espaços são ocupados, dominados pelo crime organizado. Com aspas, há uma referência a uma liderança delinquente, que é o dono da área, que manda ali naqueles espaços, né? E é um criminoso, então mata, tortura, né? Então, há nas favelas brasileiras um tribunal, né, onde é aplicado, sim, pena de morte. Em Heliópolis, a sentença de morte é ali pronunciada, né? Quem não fechar com nós age. Quando é ouvida essa palavra, pessoas começam a chorar, correr, porque alguém vai morrer. SWB audio capture Muito not triste registered. que isso em São Paulo esteja ocorrendo, mas vejam lá em outros estados da Federação, Rio Grande do Norte, etc. Então, há muitas situações, há providências a serem tomadas por todas, né, as funções do poder. Mas o judiciário, se tem sido muito presente em nos socorrer, dada a ruindade do numeroso legislativo que temos, 513 deputados, 81 senadores, eles não se organizam, né, e não nos atendem. Realmente é o judiciário que vem em socorro via o Supremo Tribunal Federal e, mais recentemente, esse Conselho Nacional de Justiça, lembrando realidades políticas graves que vivemos. Nos nossos estudos, e são, né, um quadro de alunos, principalmente nos cursos de pós-graduação, assim, de excelência. Os temas que eles discutem e trazem, sobretudo para os seminários, superam muito as nossas aulas teóricas. Nossa, impressionante. E aí nós vamos ver um aumento de 2019 a nossos dias, um aumento de 500% na prisão de mulheres. As mulheres ficaram ruins, as pessoas que estão lá, né, presas são ruins, nós que estamos aqui somos as pessoas boas, só que há muitas mulheres negras também lá. Então, as mulheres negras também ficaram piores. O que está acontecendo? Né? Né, a ausência de uma política do governo federal sobre o uso, abuso de drogas e tal. Então, né, é preciso um olhar sobre tudo isso. Nesta conjuntura tão grave, né, e com morte, SWB audio capture not registered. É preciso, né, então, uma política, porque quem está lá nas comunidades toma as suas providências. Por exemplo, né, a polícia vai chegar, etc. Então, na favela, distribui-se, joga-se um pouco de drogas na porta de todo mundo que mora lá.
E aí aquela confusão na investigação, etc. Parece-nos que a Polícia Civil, né, a Polícia Militar foi levando essas notícias, né, sobretudo ao Judiciário, e o posicionamento foi mudando, né, para incrementar, para aumentar o aprisionamento. Então, agora prende-se todo mundo. E aí é visível que as pessoas estão nas comunidades, né, há pessoas trabalhadoras, as mulheres responsáveis pelas suas famílias, né, que não tem nada a ver com aquele tráfico. Mas elas vão ser presas, porque a droga estava na porta da sua casa, é um flagrante aqui, o que está acontecendo? Então, esse número de aprisionamento, numa política de encarceramento que precisa ser pensada, repensada, né? Todos nós somos cidadãos, cidadãs, pais, mães de família, não queremos, né, nossos filhos usando drogas, mas é preciso rever esta situação, porque há muitos brasileiros, e principalmente mães solo, que não tem como, né, proteger os seus filhos, porque já moram ali num próprio ambiente onde o Estado não está presente, onde uma criança, um pré-adolescente, ganha dinheiro para colaborar SWB audio capture not registered. de drogas, e já é uma criança, né, ali com muitas carências, não é? E essas ações do crime organizado, né, têm a acuidade de buscar e perseguir mesmo aquele adolescente, aquela criança que demonstre vivacidade, inteligência, e dizem mesmo, né, que não querem gente analfabeta, não, é preciso ter lá informações para ser útil ao crime organizado. É como nós estamos, né, convivendo, não há mais condições de a situação permanecer como está. A Escola Paulista de Magistratura, então, como é porta-voz de questões tão graves, né, que quando havia referências aqui, que a lei de improbidade administrativa estava sendo mudada por pessoas que respondiam processos com base nela, surtiu algum efeito por esse Brasil afora? Acho que seminários como esses depoimentos também vão surtir aí efeitos, porque precisamos mudar. Isto sem desprezar as contribuições significativas das academias, né? Então, foi essa semana, né, que foi lançada uma obra feminista lá na PUC, né? A professora Mônica Mello participa dessa obra coletiva. Então, as universidades estão dando suas contribuições, né? A nossa vice-diretora, a professora Bechara, também já se referiu ao movimento das professoras, à obra que foi realizada, trazendo à luz, né, o prejuízo que as alunas, né, estavam SWB audio capture not registered. Eu ainda lembraria duas mulheres muito importantes também da nossa história, a Olympe de Gouges, lá na França, nos tempos, né, das revoluções liberais. O professor Dalmo Dallari, uns 2 anos antes do seu falecimento, lançou uma obra sobre ela, né, mostrando a inteligência dela, a importância de uma dramaturga, de uma escritora que desenvolveu mesmo uma declaração de direitos da mulher e da cidadã lá nos idos do século XVIII, né? Mas ela foi guilhotinada. Depois a nossa história tem a doutora em economia, a socialista Rosa Luxemburgo, que também trouxe contribuições significativas, né, para as críticas ao sistema capitalista mesmo. Ela era socialista, mas lembrando, né, a situação dos trabalhadores,
aí das mulheres, mas ela também foi condenada à morte, né? Então, a construção não tem sido fácil. Já foi lembrada aqui que temos, então, sob a égide da Constituição de 1988, significativo avanço que precisamos manter e ampliar, né? Então, a Lei Maria da Penha já tão conhecida, né? Alcançando aí as questões de violência familiar e doméstica, e na nossa cultura, o que é o lar, não é? Onde a mulher é a rainha, mas muitas vezes tão sacrificada, né? Mas finalmente isso está sendo discutido pela faculdade, pela SWB Audio Capture Not Registered. Lei Carolina Dickmann, né, de 2012, definindo crimes cibernéticos. Então temos leis até com apelidos, então, aí de mulheres, né? A Lei Joana Maranhão, de 2015, né, que alterou os prazos quanto à prescrição nos casos de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, de forma que essa prescrição, né, passa a valer após os 18 anos e tal, mas, enfim, essa lei nos faz, Joana Maranhão, Lei 12.650 de 2015, faz a todos nós pensar os efeitos dos abusos sexuais na vida, né, da vítima. E o quanto essa vítima, muitas vezes, vai demorar, sim, para conseguir falar, né? E os dramas da revitimização, muitas vezes, pelos órgãos aplicadores da lei e tal. Mas há também a lei do minuto seguinte, a 12.845 de 2013, porque acho que todos nós assistimos o quanto a presidente Dilma foi criticada quando sancionou esta lei, porque ela oferece garantias às vítimas de violência sexual, seja vítima homem ou mulher, de qualquer gênero, né? E determina o atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico e social, exames preventivos e o fornecimento de informações sobre os direitos legais da vítima. Esta legislação garante atendimento emergencial, integral e gratuito para as vítimas. Importante ressaltar que não há necessidade de apresentar boletim de ocorrência ou qualquer outro tipo de prova do abuso sofrido. O acolhimento é para a saúde, é ali o hospital, e faz menção a medidas profiláticas, né, necessárias ali. É o artigo 13 dessa lei. Acredito que, devido a este, né, a essa referência na lei, a lei foi demonizada e, em consequência, a própria presidente da República que sancionou a lei. Então, de início, não se entendia por que se criticava a sanção da lei ou por que se criticava a própria lei, uma lei que vai atingir vítimas de violência sexual, seja essa vítima de qualquer que seja o gênero, né? Então, por quê? Porque nessas medidas profiláticas, né, se entendia ou foi interpretada como um favorecimento ao aborto. Então, um absurdo, uma ignorância, não é? Ou falta de leitura da própria lei, etc. Felizmente, temos, né, as mulheres também na magistratura e tal, chamar a atenção para todos que estão na magistratura ou todos que estão aplicando a legislação para essas questões de demonização de determinadas situações, o que prejudica muito a aplicação da lei e, sobretudo, a informação pelo cidadão, pela cidadã. A pessoa fica realmente apavorada, é a vítima se sentindo culpada, né? E sem coragem, muitas vezes, de tomar as providências necessárias. É preciso ver, sim, se daquele abuso sexual não originou uma concepção. É preciso ver se não houve contaminação. Quem pode dizer isso é somente o médico, as ciências médicas, ninguém mais.
E a partir daí, providências que dizem respeito à saúde da pessoa vitimada. Então, chamamos aí a atenção, né, aí, de todos que estão aplicadores da lei, mas chamando a atenção porque muitas vezes nas notícias vem posicionamentos de juízas, de desembargadoras também, com muita dificuldade para aplicar a lei brasileira, nacional, e a medicina já disse, e, bom, está lá já no Código Penal, né, a questão da anencefalia, permitindo, se a mãe quiser, é claro, e tal, enfim, não é a interrupção da gravidez. Mas as ciências médicas já estão nos informando que, além da anencefalia, há outras formas graves que podem atingir o feto e ele não vai sobreviver. Que formas são essas? O que é isso? Pois é, a formação com ausência de determinados órgãos vitais. Anencéfalo, lá, pessoa concebida, infelizmente, sem céfalo, mas há outros casos também. Então, tudo isso tem que ser estudado, para se estudar, para se pesquisar, para vir aqui falar, é preciso garantir um Estado democrático de direito. Né? E a confiança nas ciências e essas questões abertamente discutidas nas escolas de direito, mas também em outras escolas, na própria medicina, não é? É preciso discutir isso na televisão, né? Que essas situações ocorrem, e se já não seria o caso, né, de se rever essas questões dos direitos aí reprodutivos, né? Mas eu vou terminando aqui, not registered. Agradecendo muito esta oportunidade de dialogar, né, com pessoas tão bem preparadas, tão importantes aqui na nossa sociedade, e dizer que lá escravizada, a irmã Esperança Garcia, primeira advogada, atentem para o petitório dela, como ela vai muito além da sua própria pessoa ali, que sofria espancamentos e tal, ela vai se lembrar dos filhos, ela vai se lembrar do batismo dos filhos, né? Então, veja, né? Ela é advogada e é cuidadora também, é uma mulher preta lá nos séculos da escravização. Então, muito obrigada pela oportunidade, peço desculpa pelo meu atraso de novo. Um bom dia a todos, um felicíssimo evento tão importante e necessário para nosso direito. Professor Eunice. Professor Eunice, nós que agradecemos a sua presença e a sua colaboração para as nossas reflexões. Eu gostaria de cumprimentar a ministra Maria Cláudia, que chegou agora há pouco, está presente conosco, uma honra recebê-la, ministra. Eu também queria comunicar que a conselheira Salise vai precisar se ausentar, que tem um embarque agora, daqui a pouco, então ela precisa se afastar. Imagina. Bem, agora, para finalizar o nosso primeiro módulo, eu tenho o prazer de convidar a doutora Fabiana Dalmas para fazer suas manifestações, ela que é promotora de justiça, presidente da Associação das Mulheres Carreira Jurídica do Estado de São Paulo. SWB audio capture not registered. Doutora Fabiana, a senhora está com a palavra. Bom dia. Bom dia a todas, a todos que nos ouvem aqui. Eu quero, com grande entusiasmo, cumprimentar a desembargadora Maria de Lourdes Vaz Rachid, quem eu venho acompanhando nos últimos 10 anos, o trabalho incansável à frente da Comesp, da Comissão de Tráfico. A doutora Maria de Lourdes tem toda a minha admiração, meu carinho e meu respeito. Quando a doutora Maria de Lourdes mandou me chamar, porque ela não pede, ela manda, pode ser o dia que for, eu venho correndo, porque a desembargadora Maria de Lourdes tem todo o meu carinho e minha admiração. Eu quero...
Com a mesma gratidão, eu queria cumprimentar o desembargador José Maria Câmara, né? Queria cumprimentar também o ministro Salomão, aqui presente, e eu costumo dizer que é bastante importante a presença dos nossos colegas homens nesses espaços. A questão da violência contra a mulher, da desigualdade de gênero, ela acaba atingindo não apenas nós, mulheres, ela atinge de forma bastante abrupta os homens. Eu falo isso também para o meu marido, André Geraldes, professor da PUC de São Paulo. Ela atinge os homens porque, com a forma como a nossa sociedade foi construída, né, e a historiadora Mari Del Priore fala bastante dessa questão da construção histórica dos nossos direitos, os homens também estão sendo prejudicados com essa negação de direitos. Eles estão sendo prejudicados por quê? Porque eles não vão ao médico, por exemplo, tem um índice maior de suicídio, os homens não são chamados a exercer a paternidade na sua plenitude, fazendo com que sejam privados de uma atividade que pode ser bastante prazerosa. Os homens têm em si o peso de ser aquele provedor da família, de ser aquele que tem exatamente a obrigação de cuidar daquela família, e tudo isso é muito pesado também para os homens, não apenas para as mulheres. Então, a desconstrução da igualdade, a partir daí que eu começo a nossa conversa, ela é tão importante para as mulheres quanto é para os homens, né? Então, no momento que eu subo aqui nessa mesa tão ilustre, com pessoas que eu admiro bastante, eu gostaria de falar da minha satisfação enorme em pontuar a importância de nós marcarmos bastante a presença no seguinte sentido: nós, mulheres, nós fazemos toda a diferença. Nós fazemos toda a diferença, não apenas no Ministério Público, na minha instituição, mas nas carreiras da magistratura, na política, na academia, né? E é chegado o momento de nós transpormos e construirmos essas pontes desses abismos que nos separam, principalmente na falta de justiça social, na iniquidade de gênero e na iniquidade racial, na falta de participação política igualitária e, sobretudo, considerando o silenciamento histórico imposto a nós mulheres. E aí nós podemos fazer olharmos para o passado e podemos observar que até mesmo na Revolução Francesa nós não éramos consideradas sujeitos de direito. Nós, mulheres, não éramos consideradas sujeitos de direito. Até o final do século XIV, existia até uma crença de que nós, mulheres, éramos ligadas à feitiçaria, nós éramos chamadas de bruxas, né? E essa construção sociológica, ela reflete nas normas. O exemplo famoso do martelo das feiticeiras, que era uma legislação à época. Então, após esses 4 séculos, ainda temos muitas imagens de desrespeito às mulheres, de degradação das mulheres, porque essa história é muito recente. Se a gente for pensar no direito ao voto, nós conquistamos esse direito em 1932. Né? Se nós pensarmos nas conquistas em relação aos estudos, também são conquistas muito recentes. Então, nos dizeres da historiadora Rebecca Solnit, o silêncio foi o que permitiu que os poderes atacassem ao longo de décadas, sem impedimentos, as mulheres. Portanto, neste ano em que comemoramos aí 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, e 44 da Convenção CEDAW, que é o primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos das mulheres e que visa exatamente promover esses direitos na busca de igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra as mulheres, nós temos bastante motivos para celebrar. Nós celebramos as conquistas que tivemos até os dias de hoje, mas também nós temos que olhar para o futuro, verificando que o caminho ainda é muito longo para que nós possamos atingir a igualdade salarial e a representatividade política, além da prevenção dos crimes de violência de gênero.
Nesse 8 de março, dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que nasceu da luta política das mulheres, que reivindicavam melhores condições de trabalho e também o direito a voto, com certeza nós evoluímos. Nós evoluímos, mas não foi gratuitamente. Nós evoluímos através do suor, da lágrima e da morte das nossas antepassadas. Então, é preciso nós verificarmos o que nós temos em 2023. E o que nós temos em 2023 é fruto do que nós tivemos no passado. SWB audio capture not registered. Histórico, é fruto dessa história de violência e de opressão em relação às mulheres. O que nós temos em 2023? Em 2023, nós continuamos sendo silenciadas e interrompidas em reuniões ou nas cortes de justiça desse país. Até mesmo a ministra Carmen Lúcia menciona isso num discurso que fez no Supremo Tribunal Federal, que há um estudo de uma norte-americana que demonstra que as juízas e magistradas de altas cortes têm 17 vezes mais chances de serem interrompidas do que os seus colegas pares homens. Por qual motivo nós ainda somos estupradas e sofremos feminicídio na vergonhosa proporção de uma morte a cada 6 horas? Por qual motivo não podemos enviar as nossas filhas para as universidades sem temermos que elas possam ser embriagadas e que sofram algum tipo de violência sexual? E no cenário internacional, o Brasil não é uma ilha isolada do mundo. No cenário internacional, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, de 52 anos, comunicou agora em 2023 que deixará o cargo que ocupa desde 2014, porque já não se sente mais em condições de exercê-lo. O mesmo aconteceu com Jacinda Ardern, que deixou o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia e informou que não tem energia para continuar. Por que será que a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, foi exposta e coagida a fazer exame toxicológico simplesmente por ter ido numa festa e dançado no auge dos seus 34 anos? Por qual motivo nós não ocupamos os cargos de liderança? E eu começo dizendo pela minha casa, o Ministério Público de São Paulo. Conselheira Celise falava da existência de 2 mulheres no Conselho Nacional de Justiça. No Conselho Nacional do Ministério Público, nós não temos nenhuma conselheira mulher. Então, por qual motivo nós não temos mulheres nos cargos de liderança do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, de forma proporcional à população brasileira? Por qual razão, professora Eunice, ocupando o cargo no Supremo Tribunal Federal, existem apenas 2 mulheres e brancas? Embora a maioria da população brasileira é formada por mulheres e por negros. Então, é sabido que os países desenvolvidos, e onde eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado não é diferente, na Austrália, há uma maior igualdade de gênero. Havendo uma maior igualdade de gênero, também teremos menos violência de gênero. Não é possível atingir a violência de gênero se nós não trabalharmos em relação à igualdade de gênero. Portanto, eu caminho aqui para o final, dizendo que esse não é um trabalho, uma luta das mulheres. Esse é um trabalho de toda a sociedade brasileira. É um trabalho social e civilizatório. A defesa da democracia pressupõe o respeito à igualdade. O desenvolvimento de um país ou das suas instituições, do sistema de justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, só será possível sem o desprezo do talento, da garra e da inteligência de mais da metade da sua população. Muito obrigada. Parabéns, doutora Fabiana. Nós estamos encerrando esse bloco realmente com chave de ouro. E SWB audio capture not registered. Não ter uma conselheira do Ministério Público, nós não temos ainda nenhuma mulher que tenha ocupado o cargo de administração no Tribunal de Justiça, não é? Então, a doutora Silvia Rocha, uma das primeiras a fazer parte do algo especial,
primeira mulher a presidir uma banca de concurso, mas ainda nós não temos uma corregedora, uma presidente de sessão ou uma presidente de tribunal. Então, acho que as coisas tendem a caminhar. Eu acho que a nossa caminhada está muito lenta, mas, pelo menos, movimentos como esse, hoje, esse encontro, já é um pontapé inicial para a gente poder pensar e chamar mais pessoas para estudarem o tema. Eu agradeço muito a participação de todos aqui no primeiro bloco. Eu não sei se vão fazer intervalo, mas senão já passo a palavra em seguida à desembargadora Silvia Rocha, que vai mediar esse segundo bloco. Muito obrigada. Olha, essa atuação, eu sou só fã, mas eu te conheço faz tempo e sou só fã. Vamos juntas. SWB audio capture, not registered.